Há 2 anos atrás, quando eu estava fazendo 5 anos de casada, o meu marido cismou que queria fazer uma coisa bem diferente para a gente poder comemorar. E eu ainda fui toda empolgada, comprei uma lingerie toda chique, diferente, comprei alguns olhinhos, alguns brinquedos, e eu fui toda animada a mostrar para o meu marido. Falei assim, olha amor, o que eu tô preparando para a gente? E quando ele viu, ele falou assim, ah não, amor, eu gosto, você sabe que eu amo de esses brinquedinhos, lingerie, mas dessa vez eu queria fazer alguma coisa realmente diferente de tudo que a gente já fez, entende? E eu falei, não entendo. O que você tem em mente? Porque eu não tenho noção do que eu posso fazer a não ser isso, né? Lingerie, óleo, brinquedo, essas coisas. E eu peguei e perguntei, falei, o que você tá pensando, amor? E ele falou assim, ah, eu queria te contar, mas eu tenho medo de você ficar brava, de você levar a mal, deixa isso pra lá. E eu fiquei pra ele assim, para de onda, amor. Você sabe que a gente, né, tem total liberdade de conversar de tudo, me conta. O que você tem em mente? E ele falou assim, não, é só uma vontade besta, deixa pra lá, não vamos falar nisso mais não. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei muito curiosa, eu pensei assim, o que será de tão diferente que meu marido quer fazer, que ele não tem coragem nem de me contar, né? Aí que eu fiquei intrigada, curiosa mesmo pra saber. E aí naquele dia, quando ele chegou do trabalho, a gente foi deitar, eu fiquei no pé dele, perturbando. Falei, me conta, para de frescura, você sabe que entre a gente não tem essas coisas, conta logo. E ele falou assim, amor, eu vou te contar, mas eu não quero que você fique brava, que você fique mal, eu não tô te pedindo nada, eu só tô dividindo uma vontade minha com você. Foi quando ele me disse assim, então, desde mais novo, que eu tenho uma vontade muito grande de ficar com 2 mulheres ao mesmo tempo, e passou pela minha cabeça que talvez isso pudesse ser a nossa comemoração de aniversário de casamento. E quando ele falou isso, eu fiquei meio assim, em choque, sabe? Eu não tive coragem de responder nada e ficou aquele silêncio mais estranho, mais cabuloso entre a gente. Eu não sou uma pessoa muito mente fechada, eu nunca fui de ficar assim me apegando a padrões da sociedade, mas ouvir da boca do meu marido que ele queria ficar comigo e com outra mulher foi muito estranho. Aquilo despertou muito insegurança. Aquilo despertou muita insegurança dentro de mim. Eu comecei a pensar um monte de coisa. Eu pensei assim, será que eu já não sou o suficiente para ele mais? Será que eu não tô satisfazendo ele? Ou será que ele já gosta de outra pessoa e tá jogando verde só para ver se eu aceito, né? Nossa, passava um turbilhão de coisas na minha cabeça. Então eu não consegui falar nada para ele. Virei pro meu canto e fui dormir. No outro dia, eu nem quis levantar cedo para fazer o café dele, porque eu sempre tive esse costume, sabe? Levantava cedo e fazia o café para ele poder tomar e trabalhar. Justamente porque eu queria evitar olhar na cara dele. Eu tava com muita vergonha, eu tava muito sem graça. Eu queria evitar tocar naquele assunto novamente. Só que naquele dia, assim que ele chegou do trabalho, ele já veio logo me conversar, falar sobre isso. Falar assim, nossa amor, você ficou chateada, você ficou com raiva de mim, não era pra você ficar, eu não te pedi nada, eu só queria dividir com você uma fantasia que eu tenho há muito tempo. E eu falei pra ele assim, eu não tô com raiva, eu só tô tentando entender o porquê que você tem essa vontade, se por acaso eu já não tô te satisfazendo mais. Ele falou assim, não tem nada a ver, isso é só uma fantasia. E aí, depois dessa conversa, ele começou meio que a fazer a minha mente, meio que a fantasiar isso na minha cabeça também, a colocar essa vontade na minha cabeça. Todo dia ele falava um pouquinho, todo dia ele simulava um pouquinho as situações, até que foi despertando um pouco de curiosidade da minha parte. Nem era vontade em si, era mais curiosidade, entende? E aí um dia eu falei assim pra ele, tá, mas e se eu te disser que sim, quem seria essa mulher? E ele todo assim eufórico, sabe? Porque tudo que eu falava pra ele, ele já ficava com esperança que era um sim. Ele falou assim, ah, eu não sei, amor, eu não tive tempo de pensar nisso, mas sei lá, se a gente não encontrasse ninguém, talvez poderia ser até uma garota de programa. E eu fiquei assim, tá. E aí eu peguei e falei assim pra ele, olha, amor, eu vou tentar, eu não vou te prometer que eu vou fazer, até porque eu nunca pensei nisso, mas primeiro eu quero conhecer essa mulher, quero conversar com ela sem pressão, sem intenção de ficar, de rolar nada, só pra eu poder ver a minha própria reação junto com ela, na frente dela. E ele, tá bom, não tem nada não, eu vou arrumar uma pessoa e já marco pra vocês poderem se conhecerem. E aí depois que eu falei isso pro meu marido, eu me senti tão pressionada, porque era como se de alguma forma eu estivesse dando esperança pra ele, né? Eu estivesse falando, não, vai acontecer. E eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa, insegura. Eu sabia que aquilo que eu estava fazendo era arriscado, mas eu meio que estava dando corda para aquelas loucuras dele. Quando foi no terceiro dia, ele chegou em casa todo animado e falou assim, amor, eu encontrei uma pessoa, o nome dela é Débora e eu já marquei para você encontrar com ela hoje à tarde. E eu falei, hoje já, amor, porque eu fiquei com certo medo. Ele, por quê? Você não quer não? Eu falei, não, quero sim, eu vou. Eu queria desistir, na verdade, mas eu tava curiosa, ainda mais que ele arrumou uma mulher, eu queria ver quem que era essa tal mulher. E aí, quando foi à tarde, eu me arrumei e fui nesse encontro. Quando eu cheguei lá,
que eu vi a Débora, eu tive uma impressão muito forte de que eu já conhecia ela. O rosto dela era muito familiar para mim, mas ela me disse que não. Ela disse que nunca tinha vindo aqui na cidade e que ela estava aqui só a trabalho. E eu ainda insisti, falei, você tem certeza, Débora? Eu te conheço de algum lugar. Ela falou assim, não, eu nunca trabalhei aqui antes, é a primeira vez. E aí nisso a gente conversou por algum tempo, mais de hora, e eu achei ela muito bacana, muito legal, só que eu não senti nada, não me despertou nada, até porque eu nunca senti atração por mulher, nunca fiquei com mulher, nunca senti desejo, sabe? E aí naquele dia, quando eu voltei pra casa, o meu marido já veio todo empolgado, perguntando como tinha sido, o que eu tinha achado dela, que assunto a gente tinha conversado, e eu falei assim, olha, não se empolga porque a gente não tocou nesse assunto. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei, gente, eu conheço sim essa mulher de algum lugar. Então eu fui pras redes sociais para ver se eu encontrava alguma coisa, algum perfil, alguma coisa. Eu acho que eu folheei mais ou menos 10 mil perfis de Déboras diferentes e nada. Eu filtrava pela cidade que ela me falou que era e nada. E eu, quando eu coloco na cara e nada. E eu, quando eu coloco na cabeça que eu conheço alguém, mas que eu não lembro da onde, nossa, me dá uma agonia, eu não consigo sossegar. Então eu peguei o celular e mandei no WhatsApp para ela perguntando qual que era o perfil do Facebook dela. E ela falou assim, não, eu não tenho perfil no Facebook. E eu ainda falei assim, em tom de brincadeira, ah, para, todo mundo tem Facebook. Vai dizer que você tá com vergonha das suas fotos? Eu já te vi pessoalmente. Sabe, falei brincando assim, e ela me disse assim, não, realmente eu não tenho Facebook. Mas você acha que eu engoli essa? Óbvio que não, né? Continuei procurando. E eu falei assim, ah, eu vou entrar nos amigos do meu marido, que vai que por algum motivo, sei lá, ela já adicionou ele. Procurei um por um, naquela lista enorme de amigos que ele tem e nada de encontrar. Pensei assim, será que ela realmente não tem? E aí eu fui fazer almoço, porque já era tarde, eu tava meio atrasada. E aí eu tô lá mexendo o meu arroz, a minha panela tranquila, quando alguma coisa soprou no meu ouvido assim, entra pelo perfil do seu marido, porque eu tinha a senha. Apesar de que eu não mexia, eu nunca gostei de mexer, mas eu tinha acesso à conta dele. Então eu deixei minhas panelas pra lá e fui e entrei pelo perfil dele e fui olhar nos amigos dele, quando eu me deparo com a foto, com o perfil dela. Só que detalhe, o nome do perfil dela não era Débora, e sim Danila. E eu falei assim, ué, por quê, né? E eu peguei, fui entrar, fui ver as fotos dela e eu acabei descobrindo de onde eu conhecia ela, realmente eu conhecia e de onde. Quando eu e meu marido namorávamos, lá atrás, no começo do nosso namoro, um dia ele me levou na casa dele e a minha cunhada foi me mostrar umas fotos antigas da família deles. E aí, no meio dessas fotos, tinha uma dele com a ex-namorada. E pasmem, essa ex-namorada dele era a Danila, vulgo Débora. O descarado tava tentando me enfiar a ex dele a goela abaixo, achando que eu não ia lembrar, porque eu vi uma foto dela e há muitos anos atrás. Mas quando eu bati o olho, eu sabia que eu lembrava de algum lugar. Eu fiquei com tanto ódio, porque eu tava prestes a fazer uma coisa que eu nem queria, eu nem concordava. Eu tava fazendo aquilo só pra satisfazer ele, enquanto ele tava me apunhalando pelas costas. Eu nem consegui chorar, eu só conseguia sentir ódio. E aí, naquele dia, quando meu marido chegou do serviço, eu falei assim, amor, eu já tô decidida, eu quero sair hoje. E ele, como assim? Falei, sair, eu, você e a Débora, vamos ou você não topa? E ele, é claro, amor, ele ficou feliz, pulando igual uma pipoca, já ligou pra ela pra ver se dava, e conversou e conseguiu convencer ela. Ele falou assim, amor, ela topou, aonde a gente vai? Eu falei assim, a gente vai no motel, não é isso que você queria? A gente já vai logo direto no motel. E aí nisso eu fui me arrumar, me produzir toda, arrumei cabelo, maquiagem, coloquei aquela lingerie que eu tinha comprado e ele olhando o tempo todo animado, sabe? Quando eu tava quase pronta, eu falei assim, amor, vai na casa dela buscar ela primeiro, depois você me passa aqui, me pega e a gente vai. E assim ele fez, passou, me buscou e a gente foi. Quando eu cheguei lá no motel, eu fui direto comer tudo que tinha. Chocolate, abri toda a garrafa que tinha no frigobar, sabe? Champanhe, vinho, uísque, tudo que tinha eu abri, tudo que tinha de comer eu consumi, sem nem olhar o preço. E ele e ela me olhavam assim com a cara de tacho, tipo assim, o que essa doida tá fazendo, né? E teve uma hora que meu marido veio me beijar. Eu acho que ele veio me beijar até pra eu parar de comer tanto daquele jeito, né? Dar aquele gás. E aí, quando ele veio, eu falei assim, não, amor, espera aí. Ele falou assim, o que foi? Eu falei, não, eu queria saber se eu também tenho o direito de chamar um ex meu. E os dois arregalaram um olho desse tamanho pra mim. E ele falou assim, como assim? Falei, ué, você não trouxe a Danila, sua ex? Eu queria saber se eu também tenho direito ou não, se é só você. O meu marido, ele ficou assim, branco. Você podia cortar nele que não saía sangue. Ele ficou tentando se explicar. Ela ficou morrendo de medo que eu fosse fazer alguma coisa com ela naquele quarto ali trancado, né? Mas nunca que eu ia sujar as minhas mãos, o meu nome com aquele pervertido, safado.
Depois daquilo eu me separei dele, porque é óbvio que ele já estava me traindo com ela, então eu não ia aceitar. E o que eu aprendi com toda a minha história é que tudo que começa errado só pode terminar errado, porque olha só o que eu ia fazer, ficar eu, o meu marido e outra mulher, que coisa absurda pra mim, casamento é a dois e ponto final. Mas por outro lado, foi até bom eu ter entrado nessa onda dele, eu ter dado corda pra essas ideias malucas dele, sabe por quê? Porque se não fosse isso, eu estaria sendo enganada até hoje.